aos Efésios, capítulo 6, os 3 versículos. Vamos ler capítulo 5, 21, e depois então 6, de 1 a 3. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. 6, de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Palavra de Deus. Senhor, fala conosco, instrua-nos segundo os teus propósitos, segundo as tuas palavras. Estamos abertos para ti, tão somente para ti, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, tome assento. Nós estamos falando então do avivamento bíblico que é necessário para esses dias, e nós falamos do avivamento de nós, né, a igreja avivada, o comportamento de uns para com os outros, né? Falamos também do comportamento da igreja avivada na sociedade, e estamos falando do comportamento da igreja avivada na família biológica. Falamos na ordem do texto, não é? Primeiro para as mulheres. O segredo de todo esse texto está no versículo 18 e 21. 18, enchei-vos do Espírito. 21, sujeitai-vos uns aos outros. Então, quando eu permito, e eu digo permito com todo temor, porque Deus é líder, Deus é absolutamente livre para fazer tudo quanto queira, mas nos deu livre-arbítrio. Então, quando eu me permito ser cheio, né, que é uma das traduções do versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Uma outra tradução do grego ali mas permita-se ser cheio do Espírito. Porque Deus deu um livre-arbítrio, mas nós nos esforçamos para tal. Além disso, sujeitando-vos uns aos outros. A sujeição de uns para os outros, ela existe justamente para dosar o nosso orgulho. Quando Deus manda um se submeter ao outro, Ele está equilibrando tudo, não é verdade? Então, quando Ele vai começar a falar mulher, no caso de esposas, maridos, filhos, Ele está mostrando que o avivamento deve começar na minha casa. Depois Ele vai falar de servos e de senhores. Então Ele está dizendo, a ordem é essa, começa na sua casa. E começa com a sujeição de uns para com os outros. E nessa sujeição eu quero falar primeiro com a mulher. Por quê? Porque a mulher é a mais solta, é a que vê mais, é a que tem mais poder de percepção. Então começa com ela, para não ter nenhum problema naquilo que Deus está falando conosco. E aí começa com ela, mas depois vem com o marido, para amar a sua esposa como Cristo. E aí vai. Agora, e nós falamos sobre o marido amar, respeitar, honrar, que é o vaso mais frágil, não o mais fraco, e que Deus manda o marido amar porque ele é grosso, e ele precisa aprender a amar, precisa aprender a ser mais fino, saber tratar melhor essa mulher que é sensível. A mulher deve ser feminina, parece óbvio isso, né? Mas tem umas mulheres que é meio masculina, quer mandar em tudo, quer governar a casa, e Deus não ordenou dessa forma, né? Mulher tem que ser feminina, tem que ser a parte doce, a parte da açúcar da casa, e não do negócio contra o açúcar, como é que é, né? Eu ia falar, mas não vou falar não, o fel não pode ser falado, né? Então, tem que ser a parte doce, a parte que traz açúcar para casa, que traz paz, né? Uma mulher rixosa, ela destrói o lar. Você chega no lar,
Tem uns maridos que ficam com medo, né, de levar um convidado de última hora, porque senão a coisa fica feia. Né? Mas eu conheci mulheres hospitaleiras muito simpáticas, muito, assim, muito de Deus, né? Quando eu vim para Anápolis, a esposa do pastor Sebastião Agostinho, I don't remember, name, não lembro do nome dela, nossa, muito querida. Nós chegamos de madrugada na casa dele, depois de algum lugar que nós fomos pregar, alguma coisa assim. Eu só sei que eu guardei a cena, chegou lá, aquela hora eu fui ensinado a chegar fora do horário, você chega sem fazer barulho. Minha mãe ensinou assim, respeita o sono do outro, respeita que tem alguém dormindo, você não faz barulho, né? Principalmente com o nosso irmão mais velho. E aí, eu todo cuidadoso, o pastor Agostinho chegou, tipo assim, vamos falar que ele tinha um apelido dela, vamos supor que era Nega. Ô nega, levanta aí e faz uma comida para nós, 3 horas da manhã. E eu falei, irmã Hermínia, não, como é que é? Aí ela levantou sorrindo, e eu esperava uma cara feia. Sorrindo e dizendo, que bom que vocês chegaram, fica tranquilo que eu vou preparar uma jantinha para vocês. 3 horas da manhã. Efigênia. Gente, que mulher hospitaleira. Agora olha para mim, mulheres, é raro ou não é? Todo mundo fazendo assim, ó. Porque o normal é ficar bravo, fazer cara feia e falar assim, vira, tem ovo lá. Que tem uns homens que só sabem mexer com ovo, né? Tem ovo lá. Não, ela veio e fez, e ficou conosco conversando. Aí a hora que viu que estava tudo resolvido, ela falou, agora eu vou deitar um pouquinho. Então, tem muitas mulheres, né? Algumas poderá acontecer que alguma de vocês diga assim, eu não faço isso nunca. Mas isso é outro caso, né? Então, a mulher é a parte da açúcar, o homem já que é fel, Deus manda amar. Para ter um equilíbrio aí nessa casa. A mulher vê muita coisa, o homem, ele é mais sisudo para suportar certas pressões. Então, a parte do homem é ser cabeça, da mulher é ser auxiliadora. Mas a Ezer, que é auxiliadora como um socorro, que faz diferença, que tem poder, etc., como nós já falamos. Quem é mulher Ezer? Poucas, né? Mas que bom que tem algumas, né? Glória a Deus. E aí, olha a ordem, né? Começa com a mulher, vem para o homem, agora vai tratar com os filhos. Porque Deus quer uma casa funcional. Uma casa que seja realmente o lugar onde Ele possa habitar e abençoar e cuidar. Então, Ele está cuidando de tudo isso, para que o avivamento esteja na minha e na sua casa. E aí, agora Ele vai falar com os filhos. E é interessante, irmãos, que se você observar o texto, faltou alguém nessa família para tratar, sim ou não? Algum papel. Que Ele trata com todos, mas não com todos os papéis. O que faltou aqui? Porque depois dos filhos vai tratar com os pais, né? O que faltou? Faltou tratar com os irmãos biológicos. Sim ou não? Dá ou não dá problema muitas vezes? Não vista essa blusa nunca mais. Se eu te pegar com a minha sandália, não tem esse negocinho? E por que ele não vai tratar isso aqui se tem hora que o negócio pega fogo? Por que ele não faz isso? E aí a minha interpretação teológica e por inferência é que se o marido for quem deve ser, e o esposo for quem deve ser, né, o marido, o esposo, a esposa for quem deve ser, os filhos forem quem devem ser com os pais, e os pais quem devem ser com os filhos, não vai ter problema como esse. Então ele está doutrinando o essencial.
Porque o filho que honra o pai e respeita o pai, honra a mãe e respeita a mãe, não vai ter coragem de brigar diante dos seus pais. Vai honrar e vai respeitar. Sim ou não? O problema é a nossa geração. O problema é a nossa geração. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a submissão dos filhos, ou a sujeição, a parte que lhes cabe nessa sujeição mútua de uns para com os outros, ok? Como que os filhos serão submissos, ou como que será essa sujeição mútua? Quando os filhos voltam o seu entendimento para o mandamento de Deus. Vós, filhos, sejam obedientes. Ser obediente para a geração de hoje é uma coisa de depende. Se o meu pai não fizesse, a mãe, não sei o quê. Parece que a obediência hoje, ela é mais se alguém fizer o bem para mim. E aqui Deus não está falando para ser submisso aos bons pais, para ser sujeito aos bons pais, não. É sede obedientes a vossos pais no Senhor. O filho, que o pai não é crente, que a mãe não é crente, que dá problema, que os pais estão com problemas, essa sujeição, ela tem que ser com sabedoria, porque os pais têm que ver Deus na vida desses filhos. Eles têm que interessar por Deus através do comportamento dos seus filhos. Olha o que diz Êxodo 20, versículo 12, o primeiro, onde surge o primeiro mandamento, que a gente tem que entender, que ali estão o decálogo, né, os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Tudo vem de Deus. Tudo que alguém tem é de Deus, vem de Deus. E aí, Efésios 6, de 1 a 3, nós lemos aqui: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quem quer ter uma vida abençoada? Que tudo vá bem na sua vida. Quem quer viver longos dias na terra? Qual o segredo? E o contrário. Olha, a anotação aqui do comentário bíblico expositivo de Wiersbe é um comentário de um greguista de primeira. O pastor Hernandes Dias, tão famoso, ele faz muita leitura e tem muitos recursos por esse comentário também, só com uma ressalva. O Wiersbe é cessacionista. O que é isso, pastor? Ele não crê que os dons sejam para hoje, que foram para o tempo bíblico, os tempos bíblicos, mas para hoje não. Então ele é cessacionista. E aí existe aquela briga, né, igual arminianos e calvinistas, os cessacionistas e os continuistas, e aí vai. Mas, os continuistas, que somos nós, eu acho que o mais forte argumento é que, se Deus é vivo, os dons não cessam. Ou não? Se Deus é vivo, os dons não cessam. Não é verdade? E Ele usa quem Ele quiser, como usou desde o jardim até o último escrito. E até hoje, porque nós temos testemunhos vários de Deus usando pessoas com os dons. Mas ele faz aqui um comentário. Temos a impressão de que para todo lado que olhamos na sociedade moderna, vemos antagonismo, divisão e rebelião. Maridos e esposas se divorciando, filhos se rebelando contra pais,
patrões e funcionários procurando novas maneiras de evitar greves e de manter a economia aquecida. Tentamos melhorar a situação pelo ensino, pela legislação e por uma porção de outras abordagens, mas nada parece funcionar. A solução de Paulo para o antagonismo no lar e na sociedade é a regeneração. É o Deus que gera a pessoa de novo. Um novo coração dado por Deus é uma nova sujeição a Cristo e uns aos outros. Essa regeneração, ela cura sociedades. O plano maravilhoso de Deus é, em Cristo, de fazer tudo convergir nele. Efésios 1, 9 e 10. Paulo indica que essa harmonia espiritual começa na vida dos cristãos que se sujeitam ao senhorio de Cristo. E aqui pronto. Você quer mudar a sua história? Quer mudar a sua vida? Quer mudar o seu lar? Quer mudar tudo aí dentro de você? Quer ou não? Quer ficar caladinho aí ou quer? Quer? Que bom que você quer. Aceita Jesus como Senhor. Se Ele não mandar na sua vida, nada feito. Você pode ouvir esses ensinos mais aperfeiçoados e mais profundos, e não vai adiantar nada. Você estará sendo informado. Mas Deus não quer nos informar, Deus quer formar. Trabalhar as mudanças na nossa vida. E estas mudanças só vão acontecer a partir do nosso aceitar. E não é um aceitar de concordar, é um aceitar de praticar. Porque são mandamentos, são direções que o Senhor está nos dando para uma vida abençoada. Se você não honra pai e mãe, você está certamente com um problema interior. O que a palavra de Deus nos deixa garantido é que quando eu honro pai e mãe, eu tenho a bênção de Deus. Caso contrário, não tenho. Nós vamos ver isso. E entenda, comece a analisar aí filhos rebeldes para você ter uma noção. Comece a ver o lar de filhos rebeldes. Filhos que fizeram tanta maldade com os pais. Toda regra tem exceção, queridos. Mas todo pecado tem consequência. E as consequências são dadas por Deus da maneira que Ele escolhe dar. Porque Deus é sabedoria plena. Agora, o apóstolo Paulo apresenta, nesse texto que nós lemos, carta aos Efésios, 6, de 1 a 3, 4 motivos para os filhos obedecerem os pais. Pastor, isso não tem nada a ver comigo. Tem. Todos nós aqui somos filhos. Ou tem alguém que não é? Irmão Cleomar, o senhor é filho? É. Oxe. O Álvaro, será que ele é filho? A irmã Sebastiana é filha? Eu sou filho? Todos somos filhos. Pastor, mas meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu. Mas muitos de nós temos coisas que precisamos nos arrepender. Para que a gente pare de colher certas coisas que estamos colhendo. Da nossa boca saem palavras. E as palavras que saem da nossa boca são palavras vivas. No mundo espiritual elas funcionam. Elas podem não funcionar para o psicólogo que não conhece a palavra e nem Deus, ou para a psicóloga que não conhece a palavra e nem Deus. Mas o psicólogo que conhece a palavra, igual o nosso pastor presidente, ele sabe que a nossa palavra sai da boca viva. A palavra de Deus diz em Mateus 12:36, que toda palavra que sai da nossa boca, toda palavra frívola, nós daremos conta. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, outra versão frívola,
que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por quê? 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás. Então elas saem vivas. As frívolas que ele está julgando aqui, não serão palavras que nos justificarão. Sim ou não? Então ele está dando a deixa de quê? Que as palavras que nós mencionarmos, que edificam, que são justas, por elas também seremos justificados. A palavra diz em Provérbios, não sei se é 18, 21, que a palavra que sai da nossa boca, a vida e a morte está na nossa. A vida e a morte. A morte, 18, 21, e a vida estão no poder, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quantas vezes a gente senta em casa falando besteira? Esposo com esposa, filhos com mães, com pais, e vice-versa. Tudo isso está sendo registrado lá no livro de Deus. Eu estava orando, eu já falei aqui, estava orando certa ocasião, ainda era naquele templo. Aquelas fofocaiadas, aquela coisa, não sei nem como é que fala, fofocaiadas. Aquelas coisas desagradáveis. E aí eu orando, Deus me mostrou um retângulo, com palavras vermelhas passando para lá e para cá, igual aquele relógio lá, ó. Só que elas passavam para lá e para cá. Aí Deus falou para mim assim, esse é o mundo espiritual das palavras. E falou para mim orar para tirar certas palavras de lá. Porque tem palavras que Deus toma, tem palavras que o diabo pega. Então cuida dos seus lábios. Cuida do que você fala. Cuidado. E muitas pessoas praguejaram pai e mãe. Falaram palavras de ódios. Saíram batendo os pés. Isso é desonra. Nós precisamos nos consertar. Tem coisa que a gente fez com o papai e com a mamãe, que os nossos filhos a gente não quer que faça conosco. Uma coisa bem fresquinha aqui, que está no caso aqui a Rayane e o Paulo, o João Marcos mais a Caroline, e outros tantos aí, com crianças. Quando um filho nasce, é que a gente vai ver o tanto que o pai e a mãe amam. Você vai reconhecer isso, quando um filho nasce, é a identidade. Aí tem gente que fica xingando o pai, xingando a mãe, falando mal de mãe para os outros. Minha mãe, pelo amor de Deus, eu odeio minha mãe. E para a mãe fala, eu te amo, mãe. Meu Deus, hein? E Jesus assistindo tudo. Quem é que você odeia? Aquela que quase morreu para te dar a luz. Os pais que, quando o filho nasce, a filha nasce, eles morrem. Sabiam disso, filhos? Quando o filho nasce, a filha nasce, os pais morrem para si. Começa a viver para os filhos. O que eles sonham agora é para os filhos. Eles perdem a história deles por causa dos filhos. E Deus sabe disso, por isso que Ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe. Não tenha coragem de maldizer seu pai. Nós vamos ler aqui uns versículozinhos. Até acho que eu vou até ler esse versículo tão especial. DCM, coloca aí por gentileza. Provérbios 20, 20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada
em negras trevas. Só mais um, depois a gente vai ler isso aqui de novo, mas para você entender. Marcos 7:10, Evangelho. Vamos para o Novo Testamento, né? Tem muita gente que fala do Velho. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Deus leva a sério. Então todos nós somos filhos. Se porventura seu pai morreu, sua mãe morreu, e você falou besteira, arrependa-te. Tira essas palavras do mundo espiritual com arrependimento. Porque você não quer colher isso. E você não quer colher as consequências por causa disso. Ah, mas o senhor não conheceu meu pai? Nem vou conhecer se ele já morreu. Mas Deus conhece o seu coração e sabe o que você deve fazer para ser abençoado. Talvez você também não tenha conhecido seu pai. Muitas mulheres, mães amarguradas, falam mal do pai para os filhos. E muitos pais amargurados falam mal da mãe para os filhos. Cometem um grande erro. Mas, não querendo defender e jamais defendendo o pecado e erros dos outros, mas entenda, seu pai teve um pai. Sua mãe teve um pai. Seu pai teve uma mãe, sua mãe teve uma mãe. Você está entendendo isso ou não? E muitas vezes eles são frutos do que passou lá atrás. E eles não conseguem lidar com isso. Eles não sabem lidar com isso. Eles não têm instrução para isso. Eles às vezes não têm cabeça para isso. E nós temos. Deus usará de misericórdia com quem usa de misericórdia. Sabe o que eu estou sentindo aqui pelo Espírito? A dor desses pais, porque eles não conseguem mudar. Só Jesus muda pessoas. Mas nós fomos mudados, se é que fomos mudados. Então o perdão está em nós. O mal rompe aqui agora, e daqui para frente é bênção. É uma nova geração a partir de Jesus Cristo. Está entendendo o quanto é importante isso aqui para os filhos e para os pais ou não? Quantos filhos podiam estar aqui hoje à noite assistindo esse estudo? Ah, não viemos porque o carro, não viemos porque... Mas sem carro vai em tudo quanto é lugar. Sem carro não dá para vir na igreja. E eu falo isso porque é fundamental, esse tipo de estudo cura a gente. Esse tipo de estudo cura você e a família sua daqui para frente. Se é que a gente vai dar crédito também, envolve isso. Mas o apóstolo Paulo apresenta 4 motivos para os filhos obedecerem aos pais. Apresenta o que, meus irmãos? Fala completo, 1, 2, 3. Então, 4 motivos para nós. Primeiro, são cristãos. Obedecer no Senhor, estando nele. Nós somos cristãos. Nosso comportamento é outro. Não há vingança em nós se somos cristãos. Não há perseguição em nós se somos cristãos. Não há palavras contrárias em nós se somos cristãos. O primeiro motivo, nós somos cristãos. Este argumento é uma aplicação do tema da sessão que nós lemos lá no versículo 21. Sujeitando-vos. Então, eu me sujeito em Cristo ao meu Pai. Eu me sujeito em Cristo à minha mãe. A fé em Cristo deve fazer do indivíduo salvo um filho mais dedicado
ao seu lar. Um filho que ama seu lar, que ora pelo seu lar. Eu lembro que quando Jesus me salvou por sua misericórdia, a primeira alma que eu ganhei foi minha mãe. Ponta de mesa de centro espírita. Recebia demônios na vida dela, tanta coisa. Fui com ela em muitos lugares, vendo aqueles demônios tudo, preto velho, pomba gira, tranca-rua, punhado de coisa. E a primeira alma que eu ganhei foi minha mamãe para Jesus. Quando alguém é salvo numa casa, é a porta que Jesus achou para entrar naquela casa. Mas se o nosso comportamento é anticristão, como Jesus entrará? Na carta aos Colossenses, Paulo reforça, Colossenses 3:20. Vamos ler? Colossenses 3:20. Glória a Deus. Vemos aqui a harmonia. Vós filhos, obedecei em que é isso, hein? Em tudo. Obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vemos aqui, outra palavra aqui, outra versão diz que isso é grato ao Senhor. Vemos aqui a harmonia no lar. A esposa é submissa ao marido, como ao Senhor. O marido ama a esposa, como também Cristo amou a igreja. E os filhos obedecem no Senhor. Eis um verdadeiro avivamento em casa. Um lar doutrinado pela palavra de Cristo e abençoado por Ele. Um lar assim, quando um está fraco, os outros vêm e fortalecem ele. Um lar assim, quando alguém está pensando em fazer besteira, todo mundo entra em oração. Um lar assim, quando alguém está fazendo algo escondido, Deus revela para um daqueles lá. E vai cuidando de todos. Então a primeira coisa, entenda, você é um cristão. Ou seja, você, nós somos um Cristo pequeno nessa família. Nós somos um representante do céu e da palavra nesta casa. A nós cabe calar. A nós cabe perdoar. A nós cabe entender, compreender. A eles não conhecem, mas nós conhecemos. Cabe a nós o preço para que eles sejam alcançados. Primeiro motivo, são cristãos. Segundo motivo, a obediência correta, porque isso é justo, é correto. Deus instituiu uma ordem natural que mostra claramente quando um ato é correto. Então entenda, uma vez que foram os pais que colocaram o filho no mundo, e uma vez que eles têm mais conhecimento e sabedoria do que o filho, e aqui nós estamos falando, irmãos, conhecimento em matérias de faculdade, em inteligência artificial, nós estamos falando de conhecimento da vida, porque os filhos confundem isso. Quem é meu pai para me aconselhar se ele não sabe o que é IA? E quem disse que pai precisa de entender de IA para aconselhar um filho? Você estuda na faculdade, tem matérias inovadoras, tem coisas tremendas hoje, nesse século 21, mas o seu pai tem sabedoria. A sua mãe tem sabedoria. Se você explicar para ele alguma coisa sobre aquilo que eles não entendem, eles vão ter conselhos sábios dentro do que eles não entendem. Ouça. Pare para ouvir seu pai. Pare para ouvir sua mãe. Tem gente que não tem paciência quando o pai começa a falar, a mãe começa a falar, porque eles já julgam. Não, meu pai não entende isso, que ele quer falar sobre isso. Ele vai falar daquilo que você não está vendo, porque ele já viveu. Você entende isso ou não?
Por isso que um dos prazeres das crianças de Israel, porque são bem ensinadas a respeito disso, é sentar aos pés dos anciãos e ouvi-los falar. Eles estão ouvindo a sabedoria falar. Por isso, um dos grandes pregadores que foi no Brasil, Hidekazu Takayama, na época dele, ele foi um dos príncipes do Evangelho, um dos maiores pregadores na época dele. Qual que é um dos testemunhos dele? Que ele chegou nas pessoas de mais idade e começou a perguntar: se o senhor tivesse a minha idade, o que o senhor não teria feito ou o que o senhor faria? Homens de Deus, ele foi perguntar. Aí alguns disseram: eu leria mais a Bíblia, eu teria lido mais a Bíblia, eu teria orado mais, eu teria mais propósito, eu teria estado na casa de Deus mais e tal. Ele anotou tudo aquilo e falou: ó, eles não têm a minha idade, mas eu tenho a sabedoria deles. Eu vou colocar em prática. Se tornou um dos maiores pregadores do Brasil. Você entende isso ou é difícil para você entender? Outra coisa muito terrível é que as pessoas de hoje estão tão voltadas para o TikTok, para os vídeos rápidos, que não conseguem mais usar a cabeça. As respostas estão tão bem colocadas no Google, que nós não precisamos de ter inteligência mais, é só perguntar para o Google. Não precisa nem de guardar a receita, está lá. Não precisa nem de guardar endereço, o GPS leva, o Waze leva, o Google Maps leva. Não precisa mais de usar a inteligência. Você já notou que o mundo está roubando a nossa inteligência? Preste atenção e pare de conversar, por favor. Você já notou? Vou repetir para você pensar um pouquinho. Você já notou que o mundo está roubando a nossa inteligência? Porque o cérebro, se você não usar, ele vai parar de funcionar. O cérebro preguiçoso é aquele cérebro que não estuda mais. Tá as professoras aqui, se elas concordam ou não. É assim, irmã Leslie? A neurociência prova. O cérebro precisa estar em exercício. Então, eles estão tirando de nós o exercício do raciocínio, da reflexão, porque está tudo lá. Eu me lembro do meu chefe do expediente, na época que eu trabalhava no Bradesco, e ele disse, o Reinaldo, Zaca era o meu apelido, né? Era piadista, perdidão. Ô Zaca, vou te dar um conselho, você nunca mais vai esquecer. Estou falando isso há uns 40 anos depois. Antes da máquina, a cabeça. Olha o que ele me falou. Como eu sou uma pessoa muito inteligente, graças a Deus, toda a conta que eu ia fazer, eu fazia primeiro de cabeça. As minhas queridas lá na igreja, lá em casa, ficam lá. Como o senhor sabe? Não é possível. É tão fácil, minha filha. É porque fica na cabeça. Passe a usar a sua cabeça. Passe a usar a inteligência. Tem coisa que é engano e a gente já não pensa mais que é engano porque já fomos cooptados. Então entenda. O seu pai, a sua mãe tem muito para ensinar, para aconselhar. Pare um pouco para ouvi-los. Ninguém dá glória a Deus, né? Isso é correto, é justo obedecer os pais. Entender, eu sei me cuidar, sabe mesmo? Por que a senhora não me deixa ir para a casa de fulano? Porque esse aqui é irmão desse aqui. A senhora não confia em mim? Eu confio em você enquanto você estiver perto de mim. Como assim, mãe? Só porque eu sou jovem? Não, é porque eu fui jovem. Eu não estou julgando você, estou julgando eu quem fui. Como é que eu li lá na enciclopédia lá do Champlin? Os jovens pensam que os velhos são tolos. Os velhos sabem que os jovens são tolos. Mas eles não sabem porque estão julgando os jovens, não. Eles sabem porque
foram jovens. A gente faz cada besteira na vida, cada precipitação, cada absurdo. A gente perde tesouros por causa de minutos. Ouça seu pai, ouça sua mãe, seja obediente ao seu pai e sua mãe, Deus quer te abençoar. A versão moderna da carta aos Efésios hoje, irmãos, só uma observação: se os filhos de hoje fossem obedientes ao pai como Deus quer, evitariam prejuízos na vida que muitas vezes são irreversíveis. Porque Deus deu ao, escute o que eu vou falar, Deus deu ao pai, preste atenção, Deus deu ao pai e Deus deu à mãe um dom de conhecer seus filhos à distância. Tem mãe que quando a filha foi morta, o coração dela disparou e ela não estava perto. Tem uma ligação. Aproveite isso para o seu bem. Para o seu bem. A versão moderna hoje, e esse comentário também é até o Wiersbe que trouxe para nós, diz assim, de Efésios 6, 1, seria: pais, vê se isso soa familiar, pais, obedeçam a seus filhos, pois isso os manterá satisfeitos e trará paz a seu lar. Ai, meu Deus, estamos aqui. Paz. Eu quero celular, eu quero celular, eu quero celular. Ai. Paz. Eu quero um tênis da fulana de tal, porque o meu primo tem o tênis. Não, mas eu não posso, eu quero também. Aí vai lá e compra. Paz. Só que essa paz aí vai trazer uma desgraça. Não queira paz, meu irmão, queira guerra. Mas eduque os filhos da maneira correta. Pague o preço disso. A Bíblia não manda odiar filhos, percebam. E nem irritá-los. Mas eu estou falando que tem coisa que você está destruindo os seus filhos com o dar. Ao silêncio. Deve estar meditando em alguma coisa semelhante, né? Mas isso que eu li aqui seria contrário à ordem natural instituída por Deus. Pai não obedece filho, filho obedece pai. Os adultos da casa é o pai e a mãe, não os filhos. Quem tem experiência na casa é o pai e a mãe, não é os filhos, não são os filhos. Então, usa isso com amor, mas com disciplina e ordem da maneira correta. Pai, mãe, antes de tudo, você é pai, você é mãe. Você não é amigo primeiro, você não é amiga primeiro. Você é mãe primeiro, você é pai primeiro, antes de tudo. Você é aquele que educa. Concorda ou não? Então, primeiro, são cristãos. Segundo, a obediência é justa, é correta. Terceiro, no versículo 6, de 1 a 3, versículo de 1 a 3 do capítulo 6. Terceiro, a obediência é ordenada, é uma ordem obedecer. O que está escrito aí no versículo 2? Honra teu pai, que é o primeiro mandamento, não é um pedido. E quem está mandando? Quem está mandando, igreja? E quando Deus manda, a gente faz o quê? Ah, mas o meu filho, seu filho Deus conhece mais do que você. Obedeça para você ver se não funciona. Para a glória de Jesus Cristo. Então,
aqui Paulo cria o quinto mandamento e o aplica ao cristão do Novo Testamento. Paulo cita, e ele aplica ao cristão do Novo Testamento. Isto não significa que o cristão viva sob a lei, pois Cristo nos libertou tanto da maldição quanto da escravidão da lei. Mas a justiça da lei ainda revela a santidade de Deus. E o Espírito Santo nos capacita a que pratiquemos essa justiça em nossa vida diária. Aos Romanos 8:1, por favor, descer. O mandamento, os mandamentos da Bíblia Sagrada, meus irmãos, que são ratificados no Novo, são mandamentos para hoje. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem não há nenhuma condenação? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então o Espírito Santo plantou uma lei em mim. 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. E aí conclui: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito, porventura, nos levaria a andar e praticar coisas da carne? Por favor. Então, está bem claro e bem entendido? Então, 9 dos 10 mandamentos lá do Decálogo de Êxodo 20, 9 deles são ratificados no Novo Testamento. Só a exceção de guardar o sábado e o santificar, que não é ratificado no Novo Testamento. Mas Jesus diz claramente: aqui está quem é maior do que o sábado. E ele deixa bem claro: o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então Jesus está acima do sábado e o homem também está acima do sábado. Escute, honrar os pais significa muito mais do que simplesmente obedecer a eles. Porque tem gente que obedece desonrando. E obedece odiando. Significa, na verdade, irmãos, mostrar respeito e amor por eles. Cuidar deles enquanto precisarem de nós e procurar honrá-los pela maneira como vivemos. Quando um filho vai se casar, deve pedir a bênção de seus pais para aquele matrimônio. Deve consultar seus pais para as coisas sérias da vida. Deve pedir a bênção. Eu lembro como eu fui do mundo e eu fui apreciador de todos os ritmos e de todos os sons. Cada horário tinha um tipo de ritmo, né? Eu ouvi muitas letras de muitas músicas, MPB a caipira. E aí, nas músicas caipiras de antigamente, tinham muitas letras que ensinam a sabedoria dos antigos. E uma dessas, o camarada está com a sua casa, resumindo, o pai mora com eles e ele manda o pai embora. Porque o pai está derramando arroz, porque o pai não consegue tomar uma água sozinho mais, e está sujando isso, e está sujando aquilo, e o pai se tornou uma pessoa não bem-vinda naquela casa. Aí ele despede o pai
e dá um couro. A Rosa deve lembrar disso. Dá um couro, né, para ele se cobrir com esse couro, para ele ir embora. Aí o netinho, que é o filho do pai que está mandando o pai embora, corre lá no vovô e pede a metade do couro. E ele vem com a metade do couro, e o pai dele diz: para que isso, meu filho? Para que isso? Seu avô está indo e tal. Ele falou: é porque o senhor também um dia vai ficar velho. E eu vou ter que mandar o senhor sair de casa. E eu vou guardar esse aqui para o senhor levar. A vida é justamente desse jeito. O que a gente planta, a gente colhe. Então, se você está mentindo para sua mãe para encontrar com aquele rapaz, pense na sua filha fazendo a mesma coisa amanhã. Pense em você que mente para o seu pai, para sua mãe, fazendo absurdos. Pense que há uma colheita amanhã. Corta isso pela raiz. Obedeça pai e mãe. Seja honesto diante do seu pai e da sua mãe, sendo honesto diante daquele que te abençoa. Então, por último, os 4 motivos. O quarto é, no texto que lemos, 6, de 1 a 3. A obediência traz bênçãos. E não só para os filhos, irmãos. Toda pessoa que tem uma vida de obediência ao que é justo e honesto é abençoada. O que diz aí o texto no versículo 3? Para que te vá, quem quer ir bem aí, prosperar, e vivas. Olha que bênção. Essa bênção aqui é uma bênção que ajuda todos nós. Né, Fernando? É a bênção que vai fazer diferença na nossa vida. Como que eu faço isso, pastor? Obedece seu papai, sua mamãe. Honra eles. O 5º mandamento é acompanhado de uma promessa, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. A princípio, essa promessa foi feita ao povo de Israel, quando este entrou em Canaã. Mas Paulo aplica aos cristãos de hoje, dizendo que o filho cristão que honrar ao pai, pode esperar 2 bênçãos. As coisas irão bem para ele, e ele terá vida longa na terra. O cuidado de Deus. Isso aqui, irmãos, toda regra tem exceção. Isso aqui, talvez dizer assim, mas aquela menina lá de 15 anos, que era fiel, que evangelizava, e Deus escolheu ela com 15 anos, ela não era obediente aos pais, era. Toda regra tem exceção. Deus sabe tirar da terra na hora certa os seus fiéis. Só que, se Deus tem para nós longevidade, longos dias, e nós formos obedientes, teremos a prosperidade do Senhor na nossa vida. Assim, o filho deve aprender a obedecer ao pai e à mãe, não apenas porque são seus pais, mas porque Deus assim o ordenou. Papai, eu sou submisso ao Senhor, eu amo o Senhor, mas é primeiro porque ama a Deus. Assim o marido com a esposa com o marido e tudo. Primeiro é por causa de Deus. Fidelidade do marido à esposa, primeiro é por causa de Deus. Da esposa ao marido, primeiro é por causa de Deus. Marido não tem ciúme de esposa, esposa não tem ciúme de marido. Esposo confia na esposa, se não confia, não casa. Eu acho que a maior tortura da vida de uma pessoa casada é não confiar em quem casou. Pelo amor de Deus. Como é que você vai casar com quem você não confia? Que absurdo é esse? Que neurose é essa? Não, vai casar para morrer de sei lá o que é isso. Eu confio na Vilcelene, ela confia em mim. Nós nunca tivemos esse negócio de ciúme. Eu não entendo isso. Então o senhor não ama. Ah, é?
É porque eu ouvi falar, pastor, que quem ama tem ciúme. Ouviu errado, porque quem ama confia. Se não pode confiar, não casa. Pastor, e se eu for traído? E o ciúme anterior te ajudou a não ser traído? Eu vi um negócio, não, agora que eu estou lembrando. Uma africana, casada com um africano. E ele foi na justiça pedir o divórcio. Mancida fez assim, ela viu. Aí chegou lá e eu tenho que me divorciar, falando igual o português, né? Porque lá é o Portugal, é o português de Portugal. Ele primeiro está 5 anos sem trabalhar, porque ela ia para o emprego dele. Aí ele vai arrumar emprego, ela vai junto. Vai na entrevista junto. Vai sair com os amigos, ela junto. Aí a juíza falou, mas tu não acha que está errado isso não? Ela disse, quando eu fui casar, acho que ela falou, foi padre. O padre falou assim, na tristeza e na alegria, na doença e na saúde. Falei, ela está certa. Deixará pai e mãe se unirá, ou seja, se grudará, né? Que a palavra unirá lá é de colar, no grego. E ela disse, e eu guardo ele. Falou, a senhora não confia nele não? Eu disse, confio. Falei, mas não, tem umas moças aí, essa sociedade de hoje aí. Eu tenho que estar junto, que ele é meu marido, eu tenho que proteger ele. Não funciona assim, irmã. E parece que o negócio não resolveu, não. Crente confia em crente. Pastor, mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Irmão, que ele é para salvação. Que faz do seu braço mortal sua salvação. Será que a gente não podia confiar em Paulo, não? Em Pedro? Em João? No homem Jesus? O crente tem que ser sim, sim, não, não. Então, se é crente, tem que ter confiança. Não há ciúme. Há uma palavrinha diferente de ciúme. Zelo. Cuida do outro. Cuidar do outro. Ok? Amém? Ou não amém? Sim, amém? Então, queridos irmãos, assim o filho deve aprender a obedecer o pai e a mãe, não apenas porque são seus pais, mas porque Deus assim o ordenou. A desobediência aos pais é uma forma de rebelião contra Deus. Por quê? Porque não está obedecendo. A situação triste dos lares de hoje é resultante da rejeição à palavra de Deus. Vamos lá? Romanos 1, 28. Romanos 1, pega a Bíblia aí, não fica com preguiça não, pega a Bíblia. Você sabe onde fica Romanos? Outra coisa, né? A pessoa está tão acostumada com o aplicativo, já escreve lá e cai não sei aonde, está procurando Romanos lá no Antigo Testamento. Está ficando, como dizia minha mãe, é rudo. Olha o versículo 28 de Romanos 1. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes está vendo? Nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte,
os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas se agradam dos que as fazem. Já viu esses filhos encontrando com outros filhos, dizendo que enganou o papai e a mamãe para fazer bagunça? A Bíblia diz que é digno de morte. E entendam que quando Deus falou para Adão e Eva a primeira vez sobre morte, eles não morreram de uma vez, primeiro eles morreram espiritualmente. Depois veio a morte física, que não era para ter vindo. Então, meus filhos, obedeça. A criança é, por natureza, egoísta, mas pelo poder do Espírito Santo pode aprender a obedecer aos pais e glorificar a Deus. Já viu que a criança é egoísta mesmo, por natureza? Porque ela nasce herdando uma natureza o quê? Caída. Aí você vai com a criança que está lá, observe para você ver, a criança sozinha em casa, é o primeiro filho. Chega alguns meninos em casa, não dá brinquedo para ninguém. Não, não vai levar não, vocês vão brincar. Ah, vai convencer. É egoísta por natureza. Por isso os pais têm que ensinar. Por isso os pais têm que disciplinar. Depois nós vamos falar dos pais. Não negue aos seus filhos a doutrina de Cristo, que é uma bênção para eles a vida inteira. Amém? Agora alguns versículos para a gente meditar se esse negócio é verdade mesmo ou não. Mateus 15:4, porque Deus lhe disse, honre o seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Marcos 7:10 nós lemos, Êxodo 21:17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Êxodo 21:15, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Provérbios 20:20, se alguém amaldiçoa seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Êxodo 20:12, honra teu pai e sua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 6, de 1-3, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Porque obedecer a desobediência é um pecado gravíssimo. Olha para o Antigo Testamento, filhos de Eli. O pai dava todas as instruções, só que o pai não os disciplinava, não os corrigia, só dava as instruções. A linhagem inteira foi morta, destruída. O pai morreu, a glória de Israel foi. Os filhos de Samuel, que poderiam ser os próximos juízes, morreram. Manassés, filho de Ezequias o piedoso, se tornou o rei mais ímpio, profano de Israel. Tudo para copiar o certo, copiou o errado, imitou o errado, fez o errado. Olha o que diz 2 Timóteo 3, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. É o mal desse século, é o mal dos últimos dias, pessoas desobedientes a pais e mães. Romanos 1:30 nós lemos, também inclui isso. Honra teu pai é o mandamento. O que é honrar? Estou falando alguns pormenores para a gente guardar. Honrar é dar preço, dar valor, valorizar, estimar. Valoriza seu pai. Eu achei muito bonito uma coisa que eu vi, não sei se foi uma enxada,
que um aluno de medicina, ao se formar, foi uma enxada. Ele pegou uma enxada e pôs nas costas no dia de pegar o diploma, porque o pai dele deu aquele diploma na enxada para o seu filho. Eita glória! Tem pessoas que, porque formaram, têm vergonha dos seus pais. O pai não sabe falar bem, não sabe se comportar bem, não veste bem. E agora eu sou uma pessoa, você não é nada, se não tivesse passado pelo pai, se não tivesse passado pela mãe. A minha mãe levou uma vida da qual a gente não tem muito que se gloriar ou imitar na época dela. Mas ela ensinou a gente a ter honestidade, comprar e pagar, falar e cumprir. Meu filho, a gente não tem muita coisa, então nós temos que ter um bom nome. Honra teu pai e tua mãe. Honrar através de um respeito apropriado. Dê o melhor da casa quando o seu pai chegar nela. Dê o melhor da casa quando a sua mãe chegar nela. Tenha paciência. Olha, inclui a ideia de reverência, de reverenciar, honrar pai e mãe. Entende-se então que um filho nunca deve, primeiro, nunca vire as costas para seu pai ou mãe e os deixe falando sozinhos. Não os desonre. Baixa os olhos, baixa a cabeça. Deus quer te abençoar. B. Nunca rejeite seus conselhos. Com o passar do tempo, você descobre como foram necessários. Meu Deus, eu estou falando isso como um filho, lembrando muitas coisas. C. Nunca maltrate seus pais com palavras mal colocadas. Velho, careta, babaca, atrasado, coroa, ultrapassado. Você vai chegar lá também. Gosto do irmão pastor Joaquim Domingos, né? Eu brinco com ele, o Zé Mineiro, esse bigode branco, esse não sei o que foi. Quem está falando está vindo atrás de mim aí, ó. Nós estamos indo no mesmo caminho. Use de misericórdia, use de gratidão, use de amor. Tem filhos que têm coragem de fechar a cara para os pais porque deu um conselho que eles não gostaram. Você vai ter filhos. Nunca faça seus pais chorarem de tristeza por você. Meu Deus do céu. Você consegue entender isso? Porque o pai e a mãe, quando chora lembrando que você foi criança. Das curvinhas, do cheirinho, dos sonhos que tiveram com você. E agora, palavras mal educadas, costas viradas. Nunca engane seus pais. Mentiras, desculpas, que são mentiras também, ironias, promessas, só para se safar. Nunca deixe de beijá-los e abraçá-los com carinho. Nunca deixe de admirá-los. Tem filhos que não tratam mais os seus pais com essa honra, e os pais se acham desnecessários. Está escutando ou não? Cuidado quando o pai se achar desnecessário. Tem pai suicidando por aí. Tem pessoas que quando chega a idade não sabem lidar com elas.
E aí os filhos ajudam a piorar. Começa a brincar porque o pai esqueceu, a mãe esqueceu. Começa a brincar com aquilo que agora eles não têm mais força para fazer. E ajudam a piorar. Que os pais que têm mais idade tenham cabeças boas. Porque querendo ou não, nós vamos enfrentar isso. Se encham do Espírito Santo. Nós temos Jesus por nós. E a bênção dele estará conosco se andarmos com ele. Um dos que eu admirava muito é irmão Juvas. Quem lembra aí do irmão Juvas? Chegava na porta, pastor, eu levanto o senhor aí, nessa idade que eu estou, 84 anos. O senhor quer que eu... Não quero não, fica atrás, eu sei que o senhor levanta. Pastor, eu dou aqui, ó, uma cambaiota para trás aqui, ó. Eu pulo aqui, cai de lá, o senhor quer ver? Não, não quero, irmão Jubas. Não, porque eu tenho força, e tem mesmo, cabeça boa. Viveu até os últimos dias com cabeça boa. Então traga aquilo que dá esperança para a sua cabeça, papai, mamãe. Deixa eu falar uma coisa para os pais que se sentem feridos. Jesus viu o seu esforço, Jesus conhece a sua vinda, Ele é o teu abençoador, Ele é o teu galardoador, Ele vai cuidar. Filhos, beija seu papai, beija sua mamãe. Uma das coisas que a gente mais sente falta é quando a mãe vai embora, porque minha mãe já foi para a eternidade. É o cheirinho do pescoço dela. E aí, eu falo por experiência própria, você vai olhar para dentro de si e não vai lembrar do que fez por ela. Você vai lembrar do que não fez. É algo fatal. Fere a alma. Poderia ter feito mais. Aproveite e faça o bem. Encerrando, os filhos e a bênção de seus pais. Você quer ser abençoado por Deus? Queira a bênção dos seus pais também. Porque Deus honra. Deus faz diferença a partir disso. Hoje os filhos nem mais tomam a bênção do pai, né? Que careta, né? Tomar a bênção do pai. Careta para quem não conhece Jesus. Porque toda vez que um pai abençoa um filho, Deus opera. Toda vez que um pai e uma mãe abençoa um filho, uma filha, Deus abençoa. Quando você nasceu, seus pais choraram de alegria e rogaram a Deus que o abençoasse. E eles deram suas vidas para cuidar de você. Muitos esqueceram de seus próprios sonhos para sonharem por você. Seus pais te amam. Quem aqui sabe que tem pessoas que amaldiçoou e realmente ficou amaldiçoado? Não tem pais que amaldiçoaram filhos? Eu já fiz trabalho de libertação e de cura interior com pessoas que quando tocava no assunto, a depressão, a angústia, as lágrimas, um choro vinha. Minha mãe nunca me abençoou. Minha mãe nunca me abraçou. Minha mãe dizia que eu nunca seria alguém na vida. Aquilo lá sentou, impregnado. Quem faz psicanalista, quem é psicanalista entende também sobre essa questão, né? Conheço uma pessoa que não conseguiu estudar mais, porque o pai deu como é que fala, hein? É cascudo mesmo? Deve ter outro nome. Um coque. Deu um coque tão forte nele, porque ele estava tentando estudar e não deu certo, que aquilo lá ele nunca mais esqueceu e não conseguiu estudar mais. Agora imagine comigo a filha lembrando que a mãe sempre abençoou ela. Tem glória a Deus não, né?
O filho sempre lembrando, meu pai sempre falou, você vai ser alguém na vida. Eu tinha uma tia, ela ainda está viva, graças a Deus. Para quem não sabe, eu tenho uma tia de uns 106 anos, mais ou menos. E eu vou passar ela. Jesus não voltar antes, irmão Clomar, segura que eu estou indo. E essa outra tia que mora em Goiânia, tia Kika, quando ela ia visitar, minhas tias tinham aqueles nomes todos diferentes, né? Então a gente tinha apelido, tia Preta, tia Branca tem 106 anos. Aí tia Kika, né? Antigamente era assim, não sei hoje, né? Aí ela chegava assim, olhava para mim assim, esse menino tem futuro. Aí eu, era minha tia, põe a mão na minha cabeça assim, falei, esse aqui vai dar alguma coisa. A minha tia Irondina falava, nossa, esse é meu sobrinho predileto. Ia falando, tia Preta. Isso dá um incentivo. Esse menino aqui, ó, tudo que ele põe a mão dá certo. Essa minha menina aqui, ela planta, tudo que ela planta dá certo. Aí você só vai levantando. Tá? Pais, abençoa seus filhos. Filhos, queiram a bênção dos seus pais. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Hebreus 11, 20. Foram prósperos? Deus nosso Pai nos abençoou em Cristo, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher e os abençoou. É muito bom que os filhos tenham a bênção de seus pais como impetrada. Mãe, me abençoa aqui, eu vou fazer a prova. Te abençoou, meu filho. Dá um ânimo na alma. É uma coisa, é uma fusão, uma ligação gostosa. Minha mãe está orando por mim. Meu pai está orando por mim. Dá uma segurança lá naquele lugar. A Carol de vez em quando liga para a mãe, mãe, ora aí. A mãe, bah! Ei, mãe, caiu tudo por terra. Sara, mãe, e a mãe ora. Vamos criar esse costume entre nós. Ensina seu filho a pedir bênção. Mãe, bênção. Lá em casa é assim, vai dormir, bênção. Tem que pegar na mão, tem que abraçar. Senão vai distanciando. Chega em casa, não cumprimenta ninguém mais, vai para o quarto. Quantos filhos assim? Ensina o filho a tomar bem. Passa, ai, mãe. Te abençoo, minha filha. Te abençoo, meu filho. Ensina. Isso não é careta, não. Isso é ser abençoado. É ser cuidado pelo pai, pela mãe, por Deus. Amém ou não? É muito bom, meus irmãos, quando você sai de casa e sabe que tem a bênção da sua mãe e a bênção do seu pai. Muito bom também que tenham a bênção como consentimento naquilo que vão fazer. Está pensando em namorar? Primeira pessoa que você tem que falar é com Deus. Se Deus está nisso. Se Deus tem essa direção. Irmãos, vocês que são solteiros, não fica tirando para tudo quanto é lado. Pelo amor, não queima a reputação. Vocês queimam a reputação fácil demais. Você acha que a menina vai ficar calada, ela vai falar com a melhor amiga. E deixa eu contar uma coisa para você, a melhor amiga dela nem sempre é a melhor amiga. A melhor amiga não tem ela como melhor amiga. E aí, meu filho, isso é igual o Césio 137 lá.
cega. Aí eu falei assim, fulano? Aí o menino manda mensagem para outra, porque aquela não deu certo. Eita, que você é a flor do meu jardim. Ela disse, depois que aquele outro jardim não deu certo, né? Já sabe. Se você é um homem de Deus, vai orar. E não fica pensando na menina o dia inteiro, que você vai sonhar de noite com ela. E não é Deus. Não é Deus, ficou pensando. É o método indutivo do sonho. Tenta pensar em bomba o dia inteiro para você ver se você não vai sonhar de noite com bomba. Quando você está trabalhando uma coisa que é muito intensa, de noite eu acordava entregando contrato para as pessoas quando eu era do Bradesco. Acordava. Meu Deus, estou ficando doido. Aí eu pedi demissão. Cuidava de não sei quantos departamentos sozinho. Para com isso, vai orar, vai buscar a Deus. Lar é para quem busca o Senhor de todo o coração e tem paciência. Falo para as moças também. Mas moça não fica fazendo essas besteiras. Pastor, hoje nós estamos num novo tempo. E as moças que devem chamar para namorar. Não, não é não. Não é não. Guarda a sua reputação. Pastor, mas eu estou guardando, tem tempo. Guarda mais. Deus sabe a hora certa e vai abençoar. Ok? Então, homens, para com isso, vai orar, tenha maturidade, espera de verdade. Quando tiver certeza, aí sim. Aí você vai fazer uma pesquisa de campo e vai ver o que ela gosta. Porque às vezes você manda flores e ela está traumatizada com as últimas flores, não vai funcionar. Tem que fazer uma pesquisa de campo. Tem que chegar nas pessoas mais próximas. Vou te dar a dica, hein? Estou falando e lembrando como é que foi eu e a Vilcelene. Quando Deus me mostrou e garantiu, eu fui lá nas pessoas próximas, para saber da história. Aí um das próximas falou para mim que ela estava noiva. Falou, mas como que Deus mostra uma noiva para mim? Eu não quis nem saber mais. Aí o camarada que tinha falado isso, chama Delimar, vocês não conhecem, não sabem quem. Aí ele me procurou depois, urgente. Falou, olha, eu falei que aquele negócio é mentira, que lá a pessoa que falou para mim errou. Né? Está solteira. Falei, já, então o senhor sabe o que estava fazendo, né? Aí vai. Aí o que eu fiz? É bom demais quando a gente tem o Espírito Santo, não é? Quem tem o Espírito Santo aí? Todo mundo, mas é bom, não é? Aí eu falei, vou mandar flores. Aí eu comprei aquele buquê de flor. Irmão, ninguém tinha dado flores para ela. Foi o primeiro. Aí a avó queria saber, que flor é essa aqui? É daquele menino que veio para a igreja. Quem que é esse menino? Não, vó, estão falando que ele é convertido. Glória a Deus, aleluia. Aí vai. Aí eu apareci lá na porta, cantei umas músicas. Era de madrugada. Lá a gente chamava de seresta. Seresta? Serenata. Serenata. Aí foi serenata primeiro, depois as flores. Aí depois, quando chegou o retiro de mocidade, dia 21 de abril, feriado, eu apareci de moto, que eu tinha vindo da presbiteriana. De moto, blusa de couro e óculos escuros. Nunca mais faço isso. Aí eu, Francisquinha. Fica aqui, Francisquinha, que agora é comigo aqui. Quando eu entrei, Deus me deu sabedoria para a gente ver muita coisa de longe. Quando eu entrei, a Cristiane estava ao lado dela, eu já vi de longe, assim, que eu tenho uns olhos aqui também, assim. Aí tal, a Cristiane. Aí eu escutei a Cristiane, olha o tanto que eu tenho um ouvido bom. Vai lá e agradece as flores.
Eu. Olhando lá. Aí ela apareceu aqui, meu coração. Eu, oi, paz do Senhor, como está? E o zoinho, ó. Aí, irmão, o Espírito Santo na frente deu tudo certo. Procure em Deus, Deus sabe o que é melhor. E Deus tem um tempo para cada coisa e vai acontecer em nome de Jesus. É propósito de Deus. E aí, você busca a Deus em primeiro lugar e depois vai conversar com o papai e mamãe. Pronto. Pai, mãe, orei. Olha o argumento. E é de fato, se orou de fato, né? Orei, Deus mostrou assim, 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 mas eu quero a bênção do Senhor e da senhora. Pronto. Aí pronto, agradou a Deus. Aí vem e conversa com o pastor. Pastor, pastora, negócio está feio para o nosso lado. Nós vai ter que casar. Está escutando aí, Jander? Tá. Aí os jovens ficam tudo aqui filmando. E lá naquela expectativa. Parece que eles pensam que o pastor vai falar, não. Eu sou doido? Aí fala, então tá bom. A hora que eu levanto a mão para orar para os dois, todo mundo do filme. Mas não é bom a bênção de Deus? A bênção dos pais? A bênção do pastor e da pastora? Pronto, com a bênção. Agora, então eles não vão ter problema? Ah, vai, muitos. E com a bênção de Deus vão vencer todos e vão crescer e vão ser abençoados por Deus. Então, meus irmãos, vai estar procurando um novo emprego, pede para a mãe orar, pede a bênção da mãe, do pai. Vai fazer algo sério, está escolhendo o curso da faculdade. Tenha essa harmonia, existe uma ligação de Deus. Deus quer usar pais para abençoar filhos, e filhos que vão se tornar pais e abençoar os filhos deles. Lembre-se, seu pai e sua mãe têm experiência de vida e ama você como nenhum outro aqui na terra. Só Deus ama você mais que seu pai e sua mãe. Fora disso, seu pai e sua mãe. Eu falei para a Sara Rúbia. Sara Rúbia, vem cá. Olha para o papai aqui. Seu primeiro amor é Jesus. O segundo sou eu. O resto você vê o que faz. Não foi, Sara? E até hoje, hein? Até hoje. Tem que ter uma ordem dos amores. Não tem um amor que prejudica o outro se eles estão no lugar certo. Amém ou não? Então, aprenda isso. Seu pai e sua mãe te amam mais que qualquer... E quando o casamento não dá certo? Papai e mamãe estão esperando. Sim ou não? Vai, fica revoltado com o pai e mãe, sai de casa. Deu errado? Mãe, bem, minha filha, você sabe que você tem um lugarzinho aqui. Ninguém vai te amar abaixo de Deus, como seu pai, sua mãe te ama. Por isso Deus, sabendo disso, disse, honra teu pai e tua mãe. Não amaldiçoe, trate bem, e você será abençoado. Fique sob os pés. Está sendo bom esses estudos? Agora preste atenção aqui, por favor. Seu pai já foi para a eternidade, sua mãe já foi, os meus já foram. O que esse estudo falou com você? Falou que se tiver alguma coisa não resolvida, resolva no mundo espiritual. Se não conseguiu perdoar seu pai, perdoe. Mas meu pai não está aqui mais para saber disso. Mas você não está bem porque guardou o que não deveria guardar. Perdoe as atitudes, não por causa do seu pai, mas para que você seja curado e abençoado. E entenda que pessoas erram e você erra também. Então perdoa. E perdoa de todo o coração para não lembrar mais com dor.
E deixa Deus te abençoar. Filhos, não guarda nada de mágoa dos seus pais. Tente entender o quanto eles já sofreram e por que tantas coisas acontecem. Perdoe, porque você também errará e vai precisar de ser perdoado. Não fique de olho na metade do couro, mas viva uma vida que ninguém vai embora. E que cada um cuide um do outro até o final. Vocês entendem essa palavra? Amém? Vamos orar? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Baruch Sheva Hatakamaim Vechataim Bashe Hashama Vai Komanto Kibianai. Todo filho que obedece a Deus e honra seus pais tem a bênção. Tevá Sudai. O primeiro pai que nós devemos honrar é aquele que trouxe a nós a sua palavra, o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Honre, coloque ele no lugar de honra, trate ele como o Deus da sua salvação. Honra teu pai biológico, a tua mãe biológica. Viva para viver bem. Viva para ter a bênção do Deus eterno e do seu papai e da sua mamãe. Viva para que o Espírito Santo dentro de você não se entristeça e possa confirmar os seus passos com prosperidade e longanimidade e longevidade. Pai Santo, assim abençoe as famílias. Abençoe os pais, as mães, mas em especial pedimos a bênção como filhos. Que o Senhor abençoe-nos como filhos, como filhas. Que o Senhor nos dê a humildade de ouvir conselhos, de guardar conselhos, de praticar conselhos dos nossos pais. Que o Senhor nos dê a humildade de contar com a bênção dos nossos pais, de compartilhar com os nossos pais a nossa vida, a nossa história, e que o Senhor dê sabedoria a nós pais, para não ultrapassarmos limites, e sermos simplesmente bons pais que abençoam os filhos. Enche essa casa do avivamento, enche essa família do avivamento. Cura traumas, complexos, lembranças amargas, arranca todo o mal, lava no sangue de Jesus e nos faça sarados e abençoados sempre. É a nossa oração juntos em nome de Jesus.